Olá, turma! Vamos voltar a falar de estrutura das palavras. Já falamos das desinências nominais na aula anterior, agora vamos falar das desinências verbais. Começando pela desinência número pessoal, que é uma desinência que dá conta de dizer se o verbo está na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. Vamos analisar o verbo estudar, separando o radical, a vogal temática e as desinências. Então, analisando essa estrutura, até o D, estude, eu tenho o radical do verbo estudar. O A é a vogal temática do verbo da primeira conjugação. Esse R é uma desinência verbal que a gente vai ver daqui a pouco. Então, se o verbo tem a vogal temática A, eu já sei que ele é um verbo da primeira conjugação. Estudar é um verbo regular da primeira conjugação. Então, vamos analisar o presente do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo. Então, eu tenho aqui o presente do indicativo. Se estudar é um verbo regular, o radical vai ser o mesmo em todas as pessoas. Estude, tanto na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, quanto na primeira, segunda, terceira pessoa do plural. A vogal temática também será a mesma, só não vai aparecer na primeira pessoa do singular. A desinência modo temporal é a desinência que indica se está no indicativo ou no subjuntivo e o tempo verbal, se é presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e por aí vai. No presente do indicativo, não existe desinência modo temporal, então tá aí o xizinho marcando a ausência dessa desinência. E aí eu quero entender a desinência número pessoal. Então, o verbo estudar na primeira pessoa do singular é eu estudo. Estude é o radical, o O é a desinência número pessoal e não tem aí uma vogal temática. Na segunda pessoa do singular é estudais. O A é a vogal temática e o S é a desinência número pessoal da segunda pessoa do singular. Ele ou ela estuda, não tem desinência número pessoal na terceira pessoa do singular. Nós estudamos. O mos é a desinência da primeira pessoa do plural. Vós estudais. O is é a desinência número pessoal. E eles ou elas estudam. E o M é a desinência número pessoal. Então, tá aí a desinência número pessoal. Pretérito perfeito do indicativo. Então, eu tenho lá o mesmo radical, é um verbo regular, o radical vai ser o mesmo sempre. A vogal temática aqui aparece com duas modificações, na primeira e na terceira pessoa do singular. O pretérito perfeito também não tem desinência modo temporal. E as desinências número pessoais. Então, vamos lá. Eu estudei. O E, vogal temática, e o I, a desinência número pessoal. Tu estudaste. A, vogal temática, STE, desinência número pessoal. Ele estudou. O O é a vogal temática variante, o U é a desinência número pessoal. Nós estudamos. A vogal temática, o mos, a desinência número pessoal. Observem que na primeira pessoa do plural é a mesma forma, tanto para o presente do indicativo, quanto para o pretérito perfeito do indicativo. Quem vai, na hora lá no texto, quem vai indicar para a gente se está no presente ou no pretérito são os demais verbos do texto, advérbios, que vão situar a gente ou no presente ou no pretérito. Segunda pessoa do plural. Vós estudasteis e eles, elas estudaram.
Então, aí temos as nossas desinências número pessoais do pretérito perfeito do indicativo. Então, no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo, quem faz a diferença de uma forma para outra é a desinência número pessoal. Tudo bem, gente? Desinência modo temporal. No modo indicativo, no presente e no pretérito perfeito, a gente já viu no slide anterior. Não existe desinência verbal para essa estrutura. Então, presente não tem, pretérito perfeito também não. Pretérito imperfeito. Um verbo da primeira conjugação, a desinência é vá com a variante vé. Pretérito imperfeito, segunda e terceira conjugação, ia, variante ie. Esse i que apareceu entre parênteses é a vogal temática. Pretérito mais que perfeito, eura átono com a variante em ré. Futuro do presente, eura tônico, com ré tônico também. Futuro do pretérito, ria ou rie. Modo subjuntivo. Presente do subjuntivo, a primeira conjugação é a desinência a, não tem variante no subjuntivo. Segunda e terceira conjugação, desinência é. Pretérito imperfeito, se. E o futuro, r. Vai ficar mais claro isso quando começarmos a conjugar esses verbos, tudo bem? Vamos analisar agora o pretérito imperfeito do indicativo, o verbo com todas as suas estruturas já separadas e analisadas, todos os seus morfemas. Vamos para um verbo da primeira conjugação, o verbo estudar. O verbo estudar tem o radical estude e a vogal temática a. Um verbo regular, estrutura certinha. Desinência modo temporal é o vá, tendo a variante vé, na segunda pessoa do plural, e as desinências número pessoais já estão aí no quadro. Então, eu tenho aqui, eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. Então, todas as estruturas já separadas. Vamos agora comparar um verbo da segunda conjugação, o verbo viver, também no pretérito imperfeito do indicativo. Então, eu tenho aqui, vive é o nosso radical, o i é uma vogal temática variante do pretérito imperfeito da segunda conjugação, a desinência modo temporal é o a, tendo a variante e na segunda pessoa do plural. E a desinência número pessoal já está aqui aparecendo. Então, eu tenho eu vivia, tu vivias, ele vivia, nós vivíamos, vós vivieis, eles viviam. Tudo bem, galera? Pretérito imperfeito do subjuntivo. No verbo estudar, radical estude, vogal temática a, desinência modo temporal se, e a desinência número pessoal já está aí colocada. Então, aqui a gente tem regularidade em todas as estruturas. Então, na conjugação eu tenho se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse. Se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. Tudo bem? Formas nominais do verbo. Temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Quais são as desinências? Do infinitivo, R. Em estudar, em viver, em sair, esse R final é a desinência verbal de infinitivo. No gerúndio, é o NDO, né? Estudando, vivendo, saindo, o NDO é a nossa desinência nominal de gerúndio. E o particípio, temos o DO nos verbos nas formas regulares do particípio, STO e TO no particípio irregular. Então, temos estudado, vivido,
mas eu posso ter posto, aberto, né, com as desinências variantes. Tudo bem? Nossos afixos, prefixos e sufixos. Prefixo é o que aparece antes do radical, acrescenta ou muda o sentido do radical de origem. Então, aqui, pré-história, pré apareceu antes do radical, é um prefixo que significa antes. Então, pré-história é a história antes da história. Infeliz, in apareceu antes do radical, é o nosso prefixo que dá a ideia de negação. Então, infeliz é aquele que não é feliz. Eu mudei o sentido do radical. Refazer, re, apareceu antes do radical, é o prefixo que dá a ideia de repetição. Então, refazer é fazer novamente. Observem que o pré e o re acrescentaram uma informação ao radical e o in mudou o sentido do radical de origem. O sufixo ele aparece depois do radical. Ele acrescenta o sentido do radical ou muda a classe gramatical da palavra. Então, aqui, casebre, ebre, é o nosso sufixo, que dá a ideia de diminutivo. Então, aqui, casa é um substantivo, casebre continua como substantivo. Então, ebre apenas acrescentou uma informação à palavra casa, ao radical de casa, que dá a ideia da dimensão, casa pequena, casa simples. Gorducho, eu tenho ucho como nosso sufixo, né, que foi acrescentado ao radical de gordo. Gordo é um adjetivo, gorducho continua sendo adjetivo. Eu apenas mudei o sentido, dando uma dimensão diferente, né? Gorducha, pequeno, é usado numa forma coloquial, até no sentido de afetividade. Moralmente, mente é o nosso sufixo, que foi acrescentado ao radical de moral. Moral é um adjetivo, moralmente é um advérbio. Então, mente é um sufixo formador de advérbio a partir de uma base adjetiva. Sempre vai ser assim. Mente vai formar advérbios a partir de um adjetivo. Tudo bem, gente? Vamos agora para vogal e consoante de ligação. Eu tenho a palavra cafeteira e tenho a palavra gasômetro. Em cafeteira, eu tenho café, o meu radical, e eira, o meu sufixo. Para tornar essa palavra mais eufônica, ou seja, mais sonora, eu acrescentei o T e formei cafeteira. Então, esse T é uma consoante de ligação. Em gasômetro, eu tenho dois radical, gás e metro. E aí, para ficar mais sonoro, eu botei a vogal O, formou gasômetro. Essa vogal O é uma vogal de ligação. Tudo bem? Vamos identificar os morfemas das palavras abaixo, só para a gente treinar. Casarão. Eu tenho cas, o radical, a, vogal temática, rão, sufixo formador de aumentativo. Descobrimento. Eu tenho des, que é um prefixo, né? Vem de cobrir. Cobre é o radical, i é a nossa vogal temática, mento é o nosso sufixo. Lealdade. Leal é o nosso radical, dade é o nosso sufixo. Falaríamos. Eu tenho fal é o radical, a vogal temática, ria é a desinência modo temporal que nos indica que está no futuro do pretérito, do indicativo, e mois é a desinência número pessoal da primeira pessoa do plural. Jovem, a própria palavra é o radical. Batedeira vem de bater, então aqui bate é o radical, é a vogal temática, D é uma consoante de ligação, eira é um sufixo. Tudo bem, meus amores? Deu para entender? Bom, espero que vocês tenham entendido essa parte. Recapitulando os morfemas. Bom, temos os morfemas gramaticais ou presos, que é aquele morfema que expressa uma informação meramente gramatical, sozinho ele não tem sentido.
são eles: as vogais temáticas, as desinências nominais e as desinências verbais. Vou pegar aqui o A. Se eu perguntar para você, qual é a classificação do A como morfema? Você vai ter que me perguntar, mas aonde está o A? O A em menina é uma desinência de gênero. O A em terra é uma vogal temática nominal. E o último A do verbo amar é a vogal temática verbal. Então, esse A é um morfema gramatical porque ele só tem sentido, a gente só consegue analisar, saber qual é a informação que ele expressa quando ele está na palavra. Já o morfema lexical ou livre é diferente, sozinho ele expressa uma informação, a gente entende o sentido dele, que nem no caso o radical. Menin, se eu pegar menin, meninada, menininha, a gente já sabe que tem relação com a palavra menina, menino. Mesma coisa, terráqueo, terrestre, é esse ter que indica para a gente a relação com a palavra terra, né? Do mesmo jeito, o de amado, amássemos, no caso dos verbos, né? A gente sabe que tem relação com o verbo amar. Então, o radical é um morfema livre, lexical, porque ele traz a informação da palavra, né? O sentido da palavra, e sozinho a gente consegue entender esse significado. Muito obrigada, bom estudo a todos e eu espero que vocês tenham entendido a aula, tá bom? Qualquer dúvidas, coloquem nos comentários.